Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de debates. Boa tarde, governador. Boa tarde, Scavone. Nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de debates. O nosso tema, como é conhecido, trata que vai, de uma maneira referencial, de Jango até Lula, para nós pensarmos o que foi a trajetória da esquerda nesse período, a experiência pela qual a esquerda, no Brasil em particular, não só, mas no Brasil em particular, a experiência que a esquerda vivenciou, e pensarmos as perspectivas que estão colocadas, os desafios que estão colocados. A nós interessa muito, em particular, pensar essa trajetória da esquerda que passou por períodos de adesão, reforma, as grandes negociações, como foi no período do Partido Comunista antes de 64, a ida para a luta armada, a construção do Partido dos Trabalhadores como um grande partido de massa, até a chegada ao governo federal com Lula, as grandes mudanças que ocorreram, e tudo isso banhado, não é, pela queda do muro, né, a crise do movimento socialista, do marxismo, e trabalharmos sobre essas questões. Então, o que nós gostaríamos inicialmente, governador, era ouvir uma primeira exposição sua, uma impressão desde este ponto de vista, né, do movimento de esquerda. O que significou este período? Quer dizer, como é que você encara esse período do movimento socialista e essa trajetória até a conquista do governo Lula? Do presidente Lula. Bom, primeiro me situar historicamente, né? Eu, em 64, eu tinha 17 anos e já militava desde os 14 anos de idade. Então, uma militância ininterrupta hoje dos 14 aos 65. Né? Eu apanho aquele período até 64 no contexto de duas grandes questões, uma nacional e outra internacional. Né? Nacionalmente, a luta pelas reformas de base, né? E internacionalmente, as grandes revoluções nacionais democráticas, né? Na África, na Ásia, no Vietnã, enfim, um conjunto de mobilizações internacionais, através inclusive da luta armada, que apontavam algumas para a questão do socialismo, como o Vietnã, outras exclusivamente para a questão nacional. Né? Aí também tem, obviamente, a Revolução Cubana, que já se expressava como uma referência extraordinariamente importante no país. O Jango, né, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no exílio, até porque ele era amigo do meu pai, e conversar inclusive com ele algumas vezes, era uma personalidade invulgar. Né? O Jango era um latifundiário, né, um homem rico, né, de riqueza familiar. É um homem que vai gradativamente, a partir da sua relação com Getúlio, se aproximando dos trabalhadores e se torna um presidente progressista, democrático, eu diria, fora do tempo. Né? Porque ele não tem base social orgânica para fazer as reformas que ele queria fazer, ele não tem sustentação no parlamento à altura do programa que ele se propunha. Né? Eu lembro que o Jango teve a iniciativa da reforma agrária mais radical que, como tentativa, ocorreu na América Latina naquela época, né? Com exceção da Revolução Cubana, que é a desapropriação de 10 quilômetros à margem das rodovias federais. Né? É um homem que mantém uma intensa relação com o Partido Comunista, que estava, né, vanguardiando as lutas democráticas no entorno das reformas de base, né, que empolga grande parte da intelectualidade. Então, o movimento comunista, né, e socialista em geral, ele orbitava em cima desses movimentos aqui no Brasil, em cima dessas duas grandes mobilizações, uma nacional, outra internacional. O Jango, né, ele é deposto, né, e a partir da deposição dele começa a se acelerar, né, no país, né, uma mudança de modelo de desenvolvimento, né, que tem também uma enorme contradição. Né, de uma parte, os militares apostando no Brasil grande e fazendo grandes, né, investimentos na infraestrutura do país, preparando o país para um ciclo de desenvolvimento industrial extraordinário que ocorreu naquela época,
mas escolhendo uma via prussiana para esse processo, né? Uma via autoritária, separada do povo, né? Através de uma ditadura, né? E não abrindo nenhum tipo de possibilidade para o compartilhamento, né? Não só dos setores moderados, né? Reformistas daquela época, mas também dos setores da esquerda, para que tivessem qualquer tipo de diálogo com esse regime, porque ele era preliminarmente um regime autoritário, violento, né? E que teve um período, né, duríssimo de torturas, de violência e de assassinatos, né? Então, essa espécie de via prussiana nacional, ela joga a própria esquerda numa dilaceração política enorme, né? Tem aqueles grupos, né, comunistas e socialistas ou vinculados à igreja que vão diretamente para a luta armada. O partidão, né, se recolhe, né, para a sua clandestinidade e se torna um apêndice dos partidos, né, permitidos na época, particularmente do PMDB, o PCdoB também, né, ele participa desse movimento, mas ele é um partido pequeno, faz aquele movimento guerrilheiro, né, que ocorreu lá no Bico do Papagaio, com pouca significação política, heróico, mas com pouca significação política. Eu tive o prazer de, como ministro da Justiça, ir lá no Bico do Papagaio, né, fazer a anistia dos guerrilheiros, né, a anistia das pessoas que sofreram as repressões. Mas não é um movimento que tem qualquer capacidade de imantação política no país, né. Então, passamos todo o período, né, da ditadura militar, a esquerda marxista, né, adota cada um dos grupos uma estratégia determinada, né, e vence um processo de conciliação política, né, com as lideranças mais tradicionais do campo democrático, que estão no PMDB, que transitam para o projeto democrático que está sintetizado na Constituição de 88 a partir de um processo de conciliação, né, e que afasta da influência desse pacto qualquer possibilidade de que a esquerda tivesse um papel determinante nesse processo, né. Então é necessário compreender essa transição como uma transição negociada, pactuada, né, e que existe, né, que propõe uma dupla determinação. De uma parte se conquista a democracia com a Constituição progressista, né, mas que se afasta e se apaga toda a esquerda resistente como protagonista, eu diria, principal desse processo, que fez os mais profundos, né, movimentos de resistência e de busca de construção de uma nova alternativa, né, em busca do socialismo, em busca da revolução, mas que, na verdade, é um grande tensionamento democrático na sociedade brasileira para que ela se abrisse para esse, inclusive, processo de conciliação que foi extremamente importante também para que chegássemos onde estamos, né. Em um rápido panorama, o que ocorre depois, né? Aparece como partido contra a ordem, o Partido dos Trabalhadores, né, reunindo todos os grupos de esquerda que estavam dispersos, com exceção, né, dos grupos imantados pelo Partidão e pelo velho Partido Socialista. Mas o Partido dos Trabalhadores recolhe todo o movimento comunista, todo o movimento revolucionário, todo o movimento libertário, né, e toda a esquerda, né, democrática, progressista no seu seio, e se transforma num grande partido de uma nova fase do período histórico brasileiro. Ele abriga a esquerda de maneira indistinta, num novo período histórico, como o MDB abrigou, né, a esquerda e os liberais democráticos em geral, num outro período histórico. E o PT exerce, a partir daí, uma grande influência no processo político nacional, né, e o faz através de uma figura síntese desse movimento, que é o presidente Lula, né, e que chega à presidência da República depois de 3 tentativas, né. O Partido dos Trabalhadores, né, ele não se propunha, né, efetivamente a ser um partido de ruptura da ordem e de destruição do Estado. Embora tivessem fações e posições dentro dele que sustentassem essa posição, ele majoritariamente já nasce como um partido comprometido com a ordem democrática, né, e desenvolve estratégias diferenciadas internamente, mas que são afirmadoras da ordem democrática, né, e que não tensionam mais para a destruição do Estado, para a derrubada, né, do Estado democrático burguês, né, e nem para organização de enfrentamentos de massa ou enfrentamentos armados com os partidos da ordem, né. Isso é bom e isso também é problemático. É bom por quê? É bom porque afasta da realidade brasileira a possibilidade de uma guerra civil, que poderia ter ocorrido com todos os males, né,
e tragédias que ocorrem em guerras civis, jogando brasileiros contra brasileiros, que no fim, em última análise, quem luta contra si mesmo é o povo dos dois lados. Né? Os dirigentes são normalmente salvaguardados desse processo. Né? Isso é um processo virtuoso, mas é um processo problemático também. Por quê? Porque ao participar dessa grande composição dentro da ordem, também se afirma, né, uma antimemória da esquerda. Né? Se afirma uma irrelevância da esquerda na resistência e uma irrelevância sobre o que a esquerda em geral e os resistentes em geral sofreram no regime militar. Né? Portanto, eu diria, há uma espécie de, entre aspas, branqueamento da esquerda, né, para penetrar dentro da ordem, para compor esta conciliação, o que nos leva a uma vitória do Lula, um progresso econômico e social muito positivo nesse país, mas há um impasse para a esquerda. Né? E esse impasse está revelado, né, por um processo, isso eu não vejo do ponto de vista moral, é uma questão política, por um processo crescente de tradicionalização do Partido dos Trabalhadores, né, que mesmo dentro do projeto democrático, né, ele, eu diria, é escassamente, ele tem uma escassa capacidade de intervenção para promover a efetividade dos próprios direitos sociais que estão na Constituição de 88. Isso não é uma maldade das direções do PT, não é um problema de que alguém tenha traído naquela visão tradicional do trotskismo, mas é um fenômeno sociopolítico que decorre desse processo de reconciliação e da própria afirmação da ordem democrática da Constituição de 88, que é extremamente acolhedora, então leva para um leito mais natural de composição política e de conciliação os grandes conflitos sociais. Eu acho que é interessante aproveitar dessa abordagem e lembrar, há um texto seu, na Teoria e Debates, número 4, de 1988, o Muro de Berlim está balançando, e nesse texto, debatendo a situação do PT, você destaca a importância da luta contra-hegemônica e alerta por 3 vezes diferentes no texto sobre o perigo de o partido se tornar um partido da ordem, portanto, amortecido, castrado da sua potência transformadora. No primeiro momento, esse alerta se dá em cima do destaque da importância da luta contra-hegemônica. E aí no sentido amplo, no sentido de intervenção na sociedade, de várias maneiras. Num segundo momento, defendendo, também alertando contra esse perigo de ser um partido da ordem, na defesa de que o PT, ou melhor, na defesa de que o PT precisa construir, dar forte apoio à autodefesa das massas, aos direitos amplos dos trabalhadores. E num terceiro momento, isso é particularmente interessante, destacando em cima de uma análise que a sociedade brasileira, em particular, é caracterizada pela corrupção e pela venalidade nas instâncias do Estado e, em segundo aspecto, pelo domínio, digamos assim, desavergonhado da mídia, né, pela burguesia. E dizendo que se o PT não se cuida com esses elementos todos, o risco de ele caminhar para se tornar um partido da ordem, isso pode vir a acontecer. O nosso interesse aqui não é, de novo, conjuntural, nem a discussão do PT em particular, mas assim, como pensar isto à luz dessa trajetória recente do PT, de novo, de um ponto de vista estratégico, dos problemas que o movimento socialista enfrenta com esse comer pelas beiradas, né, do Estado sobre o próprio partido. Eu penso que a compreensão do que é um partido da ordem, ela tem que ser situada dentro de uma totalidade histórica concreta, né? Senão parece que um arrobo esquerdista, né? Um partido que não era um partido da ordem na época do regime militar, era um partido que tensionava pela revolução e pelo enfrentamento armado, né? E pela defesa armada dos movimentos populares e pela capacidade de fazer enfrentamentos ainda que pontuais com a ditadura, dentro do terreno que a ditadura propunha, né, que era o terreno do enfrentamento direto. Este não era um partido da ordem. Né? Os partidos clandestinos naquela época não eram partidos da ordem.
O MDB era um partido da ordem e continuou sendo um partido da ordem até a transição. E eu diria que fez jus, inclusive, a sua capacidade de exercitar-se como partido da ordem, possibilitando uma transição avançada com a Constituição de 88, que é uma Constituição progressista. O que é não ser um partido da ordem hoje? Não ser um partido da ordem seria um partido que tivesse acumulado força política suficiente, né, para criar um movimento social e político com tal grau de intensidade que levasse o parlamento, por exemplo, a fazer uma reforma política ou convocar uma Assembleia Nacional Constituinte originária para revisar todo o sistema político e o sistema judicial brasileiro, o sistema de partidos, as formas de organização financeira do Estado nas suas relações internacionais. Não ser um partido da ordem não significa que se deva abdicar, né, da base democrática que nos vincula à grande conquista que foi a Constituição de 88. Então, quando eu digo que o Partido dos Trabalhadores ele arrisca a ser um partido, vamos dizer assim, tradicionalizado pela conjuntura e pelo contexto histórico que nós vivemos, é que o Partido dos Trabalhadores, né, pode abdicar, né, destas duas radicalidades, que são fundamentais hoje para o país, né? Eu vou dar um exemplo concreto da minha experiência pessoal. Eu convenci o presidente Lula, né, de que ele mandasse uma reforma política para o Congresso Nacional, mesmo sabendo que ela teria dificuldade de ser aprovada, né? E o presidente Lula não queria mandá-la, não é porque ele não queria uma reforma política, é porque ele achava que nós seríamos derrotados. E o presidente Lula mandou a reforma política, né? E a metade do PT não queria fazer a reforma política, porque estava abrigada, né, em determinadas prerrogativas que o sistema político oferece hoje para lideranças regionais, para forças políticas regionais, para interesses locais, para interesses corporativos, que são instrumentos de manutenção dos seus mandatos, né? Repito, eu não estou vendo isso do ponto de vista moral e nem estou acusando ninguém de traição, mas isso é um fenômeno sociopolítico e político concreto, né, que faz retornar essa preocupação, né, de que nós tenhamos partidos que não sejam capacitados para desenvolver ações reformistas de profundidade, né, e que abdiquem da capacidade transformadora que a esquerda tem que ter em qualquer contexto histórico. Seguindo essa linha de pensar a evolução da sua própria intervenção no partido e as várias proposições que você fez, eu queria destacar o seguinte: existe uma transição daí, eu digo uma transição falando aí das suas posições políticas nesse período. Há um acerto de contas com o leninismo em 2008, pelo menos ele se manifesta no documento de 2008, sim, onde você faz uma recuperação do pensamento de Lukács, fazendo a crítica da concepção de aproveitamento da democracia nas instituições para a construção da ditadura proletariada. E aí faz uma crítica do leninismo. Então aparece, no meu entendimento, pelo menos do que eu conheço, aparece aí talvez num primeiro momento essa defesa da democracia como um elemento chave. Aliás, uma discussão que vem depois do muro. É importante lembrar o Carlos Nelson Coutinho, a discussão da democracia como valor universal. Ele mesmo depois faz todo um texto sobre isso, porque esta questão da democracia vem com muita força. E aí eu queria até recuperar aqui, nesse texto passado, vou ver se eu consigo recuperar rapidamente aqui, nesse acerto com Lenin, tem um trecho final desse texto que diz assim: é possível dizer que uma sociedade humanizada, com níveis mínimos de desigualdade, só será realizada na sua plenitude quando o engenho humano unificar democracia e socialismo. Apostemos que pode ser possível, mas, como diria Lenin, não sabemos com que rapidez e gradação. Então, a questão que eu colocaria agora, já transitando para, muito rapidamente, vamos ver se os nossos web ouvintes trarão mais questões, pensando um pouco perspectivas, mas ainda querendo
nos debruçarmos sobre essa experiência passada. O movimento socialista no Brasil, a esquerda de uma maneira geral, fez uma aposta, a grande maioria dela, fez uma aposta na construção de um grande partido de massa, que foi o PT. Nesse mesmo período, enquanto o muro caía na nossa cabeça, né, o PT era uma grande vitória. Ele era um partido de massas socialista, apostava na perspectiva, aposta, enfim, programaticamente, na perspectiva socialista, de uma forma confusa, com muitos problemas. Essa defesa da questão democrática, ela já era clara nesse período? Como é que você enquadra o desenvolvimento dessa ideia nesse período? Trata-se, na verdade, de uma questão que é preliminarmente filosófica, né? Nós fomos formados, a minha geração foi formada a partir de uma visão, né, eu diria, uniformizadora do marxismo, que vem predominantemente da Academia de Ciências da União Soviética, né, e que tem alguns laivos, né, de modificação, né, no marxismo francês, no marxismo althusserano, né, e até no marxismo originário do maoísmo, mas que, na verdade, encerrou o marxismo numa espécie de burocratização do pensamento que tinha como centro sempre a questão do sujeito da revolução socialista e comunista como sujeito proletário da fábrica moderna, né? Então, esse ponto de partida metodológico do marxismo incidente sobre a ação política, né, ele foi patrolado pela história, né? Quer dizer, há uma evidência empírica, né, de que a classe trabalhadora, se foi em algum momento, as classes operárias em geral, se foram em algum momento, né, suscetíveis de serem sujeitos de uma revolução socialista, né, para construir um Estado a partir da organização fabril e do controle direto das massas, deixaram de ser, a partir de um certo momento em que a natureza do desenvolvimento capitalista mudou, né, completamente, né? Isso não revoga a crítica do marxismo ao capitalismo, mas coloca a classe operária numa outra situação histórica e numa outra relação com as demais classes sociais. E aqui eu me reporto a um trecho do Trotsky, inclusive, que está lá numa das suas obras, inclusive transcrita na História do Marxismo do Oblong. O Trotsky, que era uma figura brilhante, né, um quadro político inteligentíssimo, né, com todos os erros e acertos que ele cometeu, como o próprio Lenin, ele dizia o seguinte, num determinado momento da sua obra, que eu sempre apresento para os meus amigos trotskistas, né, alguns até bastante íntimos, né, quando nós discutimos a questão do marxismo. O Trotsky diz: se durante esta Segunda Guerra Imperialista, Segunda Guerra Mundial, a classe operária não assumir o papel histórico que ela deve assumir nos países imperialistas, nós temos que conceber que é necessário compreender que houve uma grande mudança de função da classe operária no que se refere à sua condição de sujeito político universal do socialismo e do comunismo. O conteúdo é esse, a forma pode ser outra. Então, eu acho que as modificações que ocorreram na sociedade capitalista, né, e o Gors chama atenção disso já na década de 60, de uma maneira isolada, elas não permitem mais que se raciocine, que se tenha, né, a capacidade de, através de um raciocínio e de uma metodologia marxista mesmo, chegar à conclusão de que a classe operária está à espera, né, de uma nova situação revolucionária para se tornar sujeito universal do socialismo, né? Sujeito universal da propagação da ideia de socialismo, de constituição do novo Estado. Bem, isso derruba por terra a teoria leninista do partido. Por que derruba? Né? Não é que o Lenin, né, com o seu jacobinismo revolucionário, tivesse errado naquela época de querer organizar um partido que tinha um cerne organizado na fábrica para derrubar o czarismo. Eu acho que o Lenin estava correto, né, ao propor esse tipo de partido. Mas isso derrota a concepção leninista do partido como uma teoria universal, né, das transformações
em direção ao socialismo. Isso arquiva esta possibilidade. E isso requer que nós pensemos a questão do socialismo a partir de uma outra ótica. E qual é a outra ótica? A ótica é nós deixarmos, né, aquela visão clássica do marxismo positivista naturalista, cuja expressão mais importante vem do Engels, nem é do Marx, né, de que existe uma marcha da humanidade em direção a uma situação melhor, em direção ao socialismo. E que cabe ao sujeito proletário apressar e organizar essa marcha. Né? Isso nos demonstra que a história é totalmente indeterminada, né? Que a visão científica do socialismo, ela na verdade foi uma construção baseada numa visão positivista naturalista que estava presente dentro do marxismo, mas que nós temos que repensar a aplicação da metodologia marxista na vida presente. E isso significa buscar o quê? Novos sujeitos, né, para que nós possamos compor um arco de forças na sociedade, para que o socialismo seja possível, que esse arco de força seja responsável por uma maior democratização da sociedade e não por uma ditadura, né, e que nós pensemos, né, mais do que numa base social para isso, pensar também de quais os instrumentos concretos que nós temos hoje dentro da sociedade capitalista para adiantar os germens de uma nova sociedade. Isso aí tem exemplos concretos e tem já formulações teóricas. Né? Eu diria, por exemplo, que o pensamento, né, que está colocado pelo eu falei o nome do nosso teórico há pouco, do Istvan Mesmeros, né, que é a questão do sociometabolismo capitalista que foi mantido nas experiências socialistas e que proporcionou todo o regresso pela agregação de valor e pela criação de castas e classes dentro da sociedade socialista, né, real, né, tem que ser pensada hoje e aplicada diretamente na política. Né. A questão do controle público do Estado, de como é que nós vamos controlar os funcionários do Estado, que eram incontroláveis, e os agentes de governo, que eram incontroláveis nas experiências socialistas reais, pela sociedade. Hoje nós já temos meios tecnológicos suficientemente maduros para que esse controle real da sociedade sobre o Estado, para que um soviete virtual permanente controle, né, as pessoas do governo, né, isto já é uma possibilidade concreta. Então se abrem novas possibilidades para se pensar, né, para se renovar a ideia de socialismo, né, e pensar o marxismo, né, como uma inspiração metodológica, uma fonte filosófica fundamental, e arquivar o marxismo-leninismo, que foi uma abordagem temporal, datada do marxismo, né, e que, na verdade, não tem nem base social, né, nem fundamentação empírica hoje, e nem possibilidade de realizá-la novamente. Não é de graça que os partidos que se avocam representantes do proletariado se avocam para si mesmos, sequer são ouvidos pela classe operária real. Nós chegamos aí, por esse caminho, nós vamos chegar nas suas proposições mais recentes. Né? No texto da Carta Maior, uma agenda para a esquerda só pode ser mundial, há uma longa, na medida do artigo, evidentemente, há uma longa consideração sobre a modernização econômica, a modernização no bom e no mau sentido, do domínio também do próprio capital sobre as formas da produção, do trabalho, e considerações particularmente interessantes. Você coloca nesse texto a discussão da República e da democracia direta, tensionando para um debate de que o caminho para a transformação em busca de uma sociedade igualitária, mais justa, é a disputa do domínio do Estado, das suas políticas, e a disputa, você coloca inclusive num determinado momento, a disputa com o capital financeiro. É preciso subtrair o Estado da tutela do capital financeiro, que crescentemente esgota a sua capacidade de financiar políticas públicas de dignificação da vida comum. Então, aqui surge uma questão que eu acho que merece
uma abordagem instigante, uma abordagem talvez maior, que é o seguinte: nesse debate nesse nosso ciclo, a exposição do professor Paul Singer, por exemplo, é muito interessante porque ele coloca como perspectiva, se eu bem lhe interpreto, ele coloca como perspectiva de avanço a construção quase que de um outro modo de produção gestando dentro do capitalismo, que é a economia solidária. Ele entende aí, então, como uma determinância dessa possível transformação, economia, a vertente econômica, economia solidária como um germe de uma nova forma, de um novo modo de produção, enfim, se eu interpreto corretamente a proposição do professor Paul Singer. Outros companheiros que fizeram intervenção, né, defendem ainda a perspectiva da ruptura e que o capitalismo não permite qualquer tipo de ajuste ou de acerto, não é nenhum tipo de convivência, é preciso destruí-lo, né, destruí-lo no sentido imediato, digamos assim, não é uma perspectiva histórica de destruição só. Aí eu pergunto, como pensar a proposta de uma disputa com o capital financeiro, né, pela política, eu entendo, essa é uma pergunta já, para a construção democrática, mobilizando forças, e aí eu vou já caminhar aqui para o seu artigo mais recente na Folha de São Paulo, é preciso tratar da democracia socialista. Nesse texto, que é, eu creio, bastante conhecido, você defende que a esquerda não tem tratado honesta e abertamente do problema democrático. E não quer tratar. Sim, e não quer tratar. E aí o final desse texto diz assim: deixaram, porém, em aberto a questão da democracia socialista como modelo universal, na qual a diferença entre a máxima desigualdade aceitável e a mínima igualdade exigível seja estabelecida como um projeto universal para uma humanidade fundada na paz e na justiça. Então, a questão que eu pediria para você pensar ou abordar é como tratar as possibilidades da construção democrática, tendo em conta as determinações econômicas do poder e da estrutura de uma sociedade regida pelo capital. Bem, eu penso que tem uma questão preliminar hoje, que é fazer rápidos apontamentos sobre a totalidade histórica, né? Volta o velho Lukács. Eu acho que hoje há uma subsunção completa e, ao mesmo tempo, destrutiva das duas categorias fundamentais que nós lidamos até hoje, que é ou reforma ou revolução. Eu acho que esta dicotomia, ela está desaparecida, né? Eu acho que qualquer reforma que você faça hoje, por exemplo, para recapturar o Estado para a soberania popular, é uma ação revolucionária, porque seria uma ação concertada pela política, acionada pela política, que se bate contra a força normativa do capital financeiro, que é o que proporcionou a captura do Estado pelo capital financeiro globalizado. Assim como pode ser uma mera reforma de uma evolução parcial. Depende do que se fizer dessa captura. Mas eu acho que essa dualidade, que inclusive o PT discutia até há pouco, né, entre o reformismo e o revolucionarismo, ela está superada, né, porque a reforma hoje é tão difícil como a revolução, e a reforma hoje, dada a dura tutela do capital financeiro sobre o Estado, é tão profundamente transformadora como qualquer assalto ao Estado em épocas anteriores. Se isso pode ser feito pela democracia ou não, isso ainda não está respondido. O que eu sustento é que nós devemos apostar que sim, fazê-lo pela democracia, porque as experiências em que se retirou o Estado da tutela ou da autocracia ou das classes dominantes, né, e que se tomou o Estado para implantar um outro regime autoritário, fez um processo regressivo, que levou a situações como hoje é, por exemplo, a situação
da União Soviética, que é um capitalismo pior do que o capitalismo americano. Né? Muito pior do que o neocapitalismo ou o neossocialismo sueco, né? Ou norueguês. Né? Então é necessário que nós, vamos dizer assim, reformatemos essa visão. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que a inclusão social massiva na sociedade de classes hoje é a única forma de criar novos sujeitos demandantes sobre o Estado. Eu sempre digo aqui para o meu pessoal, quando nós fazemos a nossa discussão política aqui, o nosso governo, né? E dizia isso durante o governo Lula, e inclusive escrevi sobre isso. Não tem coisa mais subversiva hoje do que a inclusão social massiva, porque ela gera novas demandas sobre o Estado, novas demandas sobre os partidos, novas mobilizações sociais e novos ajustes no projeto democrático pela emergência de novos sujeitos demandantes, né? Como é o que se chama hoje, que na verdade são classes trabalhadoras hoje incluídas, que se chama de nova classe média. Eu acho muito gozado, mas a gente usa essa terminologia também, as pessoas ganhando R$ 1.500 sendo chamadas de nova classe média, né? Mas o fato é que isso é altamente positivo, né? Para uma reclassificação da sociedade, para a reformatação da estrutura de classe da sociedade, que foi destruída pelas políticas neoliberais e pela redução gradativa, mas violenta e profunda, das funções públicas do Estado. Então, segundo aspecto, né, depois desse primeiro, da subsunção da reforma à revolução e reciprocamente, é esta questão, né, relacionada com a criação de novos sujeitos demandantes dentro do projeto democrático e a consideração da inclusão social massiva com um elemento de subversão. Mas de subversão de quê? De subversão de uma democracia que sonega os direitos fundamentais e a efetividade dos direitos sociais. Nesse sentido, ela é profundamente subversiva, ela subverte a ordem que está instituída pela redução das funções públicas do Estado e pela dominação do capital financeiro sobre o Estado. Terceiro, né, eu acho que esta luta, para que ela tenha sucesso, ela só pode ser internacional. Né? Por que ela só pode ser internacional? Porque, visivelmente, não vê quem não quer. As classes operárias tradicionais, elas refluíram da questão socialista em geral, né, ou das aspirações de igualdade em geral, para a defesa dos seus direitos imediatos e do emprego. Então, enquanto a sociedade se internacionalizou pelo capital financeiro, as classes operárias se nacionalizaram na defesa dos seus direitos. Né, e não estão dando a mínima para a classe operária dos outros países. Pelo contrário, até recebe com hostilidade os pobres que vêm do terceiro mundo, né, buscar um empreguinho nas suas regiões. Isso é sinal de maldade da classe operária? Não. Isso é sinal daquela mudança de função que nós falamos anteriormente. Então, nós temos que projetar um movimento, né, de esquerda internacional, democrático, progressista, unindo socialistas, comunistas, sociais-democratas de esquerda, né, ocupantes, né, os ocupes, né, para fazer com que os estados, as lutas democráticas em geral sejam lutas pela recuperação das funções públicas do Estado, o que significa, né, ter governos, né, que rompam com a tutela do capital financeiro sobre o Estado. Porque essa ruptura da tutela do capital financeiro sobre o Estado, ela é uma ruptura revolucionária. Né? Aqui no Brasil nós não fizemos ainda essa ruptura. Nós estamos criando as bases, estamos criando as condições para fazê-lo, que foi um avanço extraordinário do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Em quarto lugar, tem uma outra questão, é que os processos hoje são processos revolucionários de longa duração. Não são processos que se resolvem através de um assalto ao Estado, não se resolve através de um assalto ao poder, não se resolve através de enfrentamentos armados. São grandes mudanças econômicas, culturais, de reorganização da estrutura de classes, de radicalização da democracia, de controle público do Estado, que pode, daí, criar condições para a emergência de uma nova ordem. É possível pré-configurá-la? Eu acho que não. Eu defendo a ideia, inclusive, né, que essa visão de pré-figuração de um modo de produção socialista, dada a complexidade que existe na sociedade humana hoje e nas próprias sociedades capitalistas avançadas, é absolutamente impossível. Parto para outra questão, que é a questão do professor Paul Singer.
Eu entendo que o professor Paul Singer coloca a questão da economia solidária como um germen. Se ele eventualmente coloca como o germen, eu acho que é um equívoco. Né? E não me distancio da visão dele, da importância que tem a economia solidária, mas acho que a questão ela tem uma complexidade muito maior. Eu vou dar alguns exemplos. Nós precisamos, isso sim, pré-configurar para essa nova ordem, uma nova teoria da empresa. A teoria da empresa que nós temos hoje, tanto nos países que fizeram experiências socialistas, como das que fizeram experiências, aquelas que são na sociedade capitalista, é a mesma teoria da empresa. É a empresa que agrega valor e que produz, e que quer agregar valor e produzir de maneira indefinida. Então, eu acho que nós temos que ter uma nova teoria da empresa que diga o seguinte, são, por exemplo, empresas públicas sob controle social. É um exemplo. Empresas privadas de interesse público, com um regramento separado. Empresas cooperativas controladas pelos produtores para produzir. Empresas estatais de controle social, né, dos destinatários dos serviços. Então, é necessário recriar uma teoria da empresa que vá apontando novas formas de produzir, né, e de organizar a sociedade, que crie uma dinâmica que seja uma dinâmica de regulação do próprio progresso. Porque a forma que o socialismo em geral abordou o progresso do desenvolvimento industrial é uma forma que chegou ao seu limite. Nós, a partir de agora, para manter os níveis de crescimento, de, entre aspas, desenvolvimento e de enriquecimento, nós vamos destruir a humanidade. Então, se nós não criarmos uma nova visão de sociedade, com novos tipos de empresa, que projetem não só o desenvolvimento e o crescimento, mas também a qualidade desse desenvolvimento e crescimento, tá? E a sustentabilidade e o respeito às barreiras da naturalidade, então não tem socialismo, tem o fim da humanidade. Tá? E isto, né, nunca foi de atenção de nenhuma proposta socialista. Pelo contrário, a visão era do crescimento e da acumulação de riqueza indefinida, que seria distribuída socialmente, né, de maneira diferente, como ocorreu na sociedade capitalista e ocorre até hoje. Eu faço uma última questão para depois trazer questões dos internautas. Temos um pouquinho de tempo ainda para isso? Então, alguns minutinhos, aí, uns 15 minutos. Eu faço uma última questão para completar esse nosso ciclo aqui. Como fica nessa sua abordagem a questão do partido? Do partido, historicamente falando, e de novo, não estou falando do PT ou de algum partido assim, mas há necessidade de um instrumento, há necessidade, deve-se pensar um partido como sujeito, existe uma elaboração nessa linha? São elaborações muito pobres, né, que eu tenho condições de oferecer a partir da minha reflexão, mas sim, eu tenho uma visão dessa questão. Primeiro, eu acho que nenhum regime socialista se viabiliza sem plenas liberdades políticas. É impossível pensar num regime socialista que possa prosperar através de um ciclo de implementação de uma ditadura e depois tem a democracia universal. Isso só existe na imaginação, né? E nos projetos, vamos dizer assim, que subsumiam a questão democrática como uma questão tática dos partidos, dos partidos socialistas, marxistas e partidos comunistas daquela época. Segundo, né, eu acho que o partido hoje, né, é o partido que reúne homens e mulheres conscientes a partir de uma utopia, como era a utopia do comunismo. A utopia de uma sociedade com níveis concertados máximos de desigualdade e níveis mínimos de desigualdade. Né? Máximos de igualdade e mínimos de desigualdade. Então, não é um partido dos trabalhadores em geral. Até porque o conceito de trabalhadores está mudando, né? E cada vez nós temos mais trabalhadores autônomos e fora da fábrica. Né? Então, o partido de homens e mulheres conscientes que se organizam em torno de uma utopia democrática e igualitária. Segundo, esse partido não é só um partido que
reflete e propõe uma nova ordem econômica, né? E não é um partido também que propõe um homem novo, naquela visão idealista que se origina dos partidos comunistas mais tradicionais. O partido, ele propõe um novo modo de vida, novas relações entre os sujeitos, novas relações entre as classes e setores que existirão, né, por muito tempo, tá, até não se sabe se serão extintas, né? Um partido que estabeleça uma proposta de uma nova relação com a naturalidade e que tenha uma visão de crescimento e desenvolvimento que se preocupe fundamentalmente com o seguinte: uma sociedade feliz, libertária, não é uma sociedade que se mede pela riqueza que o Estado concentre nas suas mãos e nem pela riqueza que os privados concentrem em suas mãos, mas um partido que é uma sociedade, uma ordem, né, social e econômica que meça a sua eficácia pelo poder aquisitivo e pela felicidade dos que estão na base da sociedade, dos produtores, né, daqueles que produzem a riqueza, que é o conjunto de trabalhadores formais, trabalhadores autônomos, pequenos e microempreendedores, médios empreendedores que se organizem em sistemas cooperativos, empresas privadas que sejam empresas de interesse público que convirjam para essa nova ordem e esse novo modo de vida. Então, um partido revolucionário hoje, ele é um partido democrático, é um partido igualitário e é um partido ético, né? Não é somente um partido de uma classe, como se pensava até pouco tempo, né? Até porque, para dar conta das grandes questões sociais, econômicas e éticas, né, e morais que a sociedade tem hoje, não é possível pensar em dar conta sem a proposta de um novo modo de vida, né? E essa proposta de um novo modo de vida, ela exige, inclusive, uma visão de uma ecologia da política, né? Ou seja, de como a política é também uma sanidade da vida das pessoas, da felicidade das pessoas, né? O que já existem germes também atuantes na sociedade. E me conforta muito a questão da existência da economia solidária, a existência de cooperativas importantes, a existência de nichos de convívio social, de organização social, onde as pessoas já adiantadamente estão pensando desta forma. Então, elas estão pensando, na verdade, um novo socio-metabolismo para que a sociedade se reproduza num nível sempre superior, ou melhor, né? Ou melhor do que está colocado até o presente. Nós temos... Eu vou expor aqui algumas perguntas que vieram de internautas e a gente vê o tempo disponível no limite do possível. Vamos lá. Eu prefiro que tu faça uma por uma, eu respondo brevemente. Será assim. Será que não fica muito, porque... muito pesado? Não, eu vou, enquanto a gente puder fazer, mais uns 15 minutos. Aqui tem algumas. Ricardo Maciel. Qual o papel do proletariado hoje? Acho que, em certa medida, essa pergunta foi respondida ao longo Não, mas ela é importante. Eu diria que uma nova ordem democrática e socialista não pode ser consertada, não pode ser constituída sem que as classes trabalhadoras e o proletariado tenham um papel ativo nessa construção. Mas longe, na minha opinião, de serem os sujeitos, né? Os sujeitos orgânicos exclusivos da construção dessa nova ordem. Helena continua e diz assim: o PT na época da ditadura era reconhecido numa posição de conflito, agora os movimentos sociais não são. Isto traz uma crise de representatividade, então? Qual a visão do PT em relação ao ressurgimento da política? Bem, eu não posso falar pelo PT, né? Eu sou membro do PT e sou integrante de uma das posições do PT, né? Eu entendo que o PT está tendo um papel extraordinário na sociedade brasileira, com todas as suas limitações que tem, né? Se tem algum partido que foi sujeito da construção do governo Lula e da vitória da Dilma, né, dos governos Lula e da vitória da Dilma, é o Partido dos Trabalhadores. Então, é um partido que já tem uma grande justificativa histórica. Eu, quando abordo a questão do PT, hoje eu abordo a questão do PT a partir de uma visão virtuosa. Eu acho que é o partido que tem condições de transcender para se tornar um partido mais transformador e mais avançado do que é hoje, levando em consideração essas questões que eu tinha colocado anteriormente. Dando continuidade aqui, Bárbara Panceira e Gaston Ernesto Passes.
No contexto do que se discute agora, governador, o senhor, eu não sei se está boa a audição, no contexto do que se discute agora, governador, o senhor poderia fazer uma peroração sobre a transição molecular? Sim. A transição molecular é uma categoria principalmente gramsciana, né, que refere à transição de indivíduos, de grupos na base da sociedade para, né, a média ou para o topo da pirâmide social. Essa transição molecular, ela é vista pelo Gramsci como uma forma de absorção, mas também como uma forma de conquista das classes populares, né, que até ele usa a expressão que tem que se preparar tecnicamente para dirigir o Estado e para dirigir a produção, né. Então, eu acho que um país como o Brasil tem condições de fazer uma transição de massas, da base para cima, né? E me perdoe o exemplo, que me orgulha muito, acho que o ProUni é um exemplo, né, dessa transição de massas. Hoje nós já temos mais de 1 milhão, né, de jovens, 1.100.000 jovens, que ou já passaram por universidades no país, né, ou estão dentro da universidade no país, em função do ProUni, que são jovens de famílias de até 3 salários mínimos, e que ajudam a formar uma nova elite política no país, uma nova elite gerencial, uma nova elite técnica, né? Aqui eu uso a expressão elite no sentido paretiano, não no sentido, né, de que é riqueza, né? Mas de formação de quadros, né, que estão na sociedade e que vão se avolumar cada vez mais na sociedade. Agora, por quem eles serão ganhos? Isso é uma tarefa de um partido democrático, libertário e socialista. Eles serão ganhos por alguém, como cidadãos e como ativistas, né? Ou como quadros, para compartilhar de um determinado projeto, seja ele qual for. Ela continua ainda. Ah, não, aqui é de outra, Victor Zacarias. Qual o papel da comunicação na formação da hegemonia do pensamento econômico? Para complementar, gostaria de saber se hoje os governos progressistas têm a preocupação de apoiar as mídias alternativas. Qual o papel dos meios de comunicação? Sim, eu acho que, em primeiro lugar, os governos têm que ajudar as mídias alternativas a se expressar e a se manterem, né? Embora os recursos que o governo vai usar, ele tem que usar de maneira severa para ter um resultado, né, no processo de informação que ele deve passar para a sociedade, portanto, ele deve ter critérios para isso, né? E não apenas distribuir dinheiro porque é mídia alternativa. E esses critérios implicam que se utilize as mídias tradicionais para um governo poder informar, né? Em relação ao controle, né, que os meios de comunicação podem ter, né, na formação do pensamento econômico, eu acho que existe sim um controle, uma cristalização, mas ela é precária. Ela é precária, né, porque ela lida, na verdade, com o que está dado. A mídia, quando conquistou a maioria da sociedade brasileira, né, e a maioria da sociedade mundial para o neoliberalismo, apenas consolidou um senso comum, né, contra o Estado, um senso comum contra a igualdade, um senso comum de que qualquer um pode ser herói e vencer na vida, né? Então, a reprodução da ideologia econômica do neoliberalismo, ela na verdade é uma afirmação do senso comum. E essa afirmação do senso comum é sempre precária. É sempre precária, né? Então é verdade que vem uma crise determinada e esse senso comum se torna rapidamente um bom senso comum, né? Para usar também uma expressão gramsciana, estou sendo enganado. Tem algo de errado aí quando ocorre, como ocorre hoje, né, na Espanha, em Portugal, na Grécia, na Irlanda e assim por diante, né? Eu acho que compete, né, fazermos uma disputa por dentro dos meios de comunicação tradicionais, pela mídia, na comunicação, pela mídia alternativa, na comunicação direta com a massa, porque os próprios meios de comunicação têm também as suas contradições ao tratar desse senso comum, né? Por exemplo, foi difícil, né, para os grandes meios de comunicação, que num certo momento estiveram inclusive enfileirados para derrubar o presidente Lula, para dar um golpe político no presidente Lula, não é um golpe militar, mas um golpe político, eles tiveram que crescentemente ir admitindo que tinha uma nova classe média no país, que foi produto do governo Lula, né? E isso valorizou profundamente o Lula e transformou ele, né, num grande dirigente de massas no país, num ídolo político,
que se deu por dentro da própria mídia, né? Então nós não podemos esquentar a cabeça, né, e achar que a mídia controla tudo e tem uma visão unilinear, né, das tarefas de dominação que ela efetivamente exerce sobre o pensamento da sociedade. Uma última pergunta. Perfeito. Em respeito, depois nós encerramos. Pedro Batista, de São Paulo, membro do Diretório Municipal do PT, ele pergunta: nunca antes na história desse país houve tantas oportunidades de educação e trabalho. Por esse desenvolvimento do Brasil é muito respeitado internacionalmente, sendo modelo para inúmeras administrações, e vemos uma transformação positiva. E há, como você diz, uma inclusão social massiva. A maior parcela dessa nova classe trabalhadora tem um perfil conservador e, contraditoriamente, apoia os nossos governos, mas dialoga mal com os partidos de esquerda. Se o PT tem um papel fundamental nessa transformação social, qual o caminho para que a sua direção e sua militância consiga estabelecer um diálogo que convença a sociedade das suas propostas? Eu não acho que somente a nova classe trabalhadora tenha uma ideologia conservadora, né? Eu acho que os trabalhadores incluídos, em geral, hoje, na circunstância histórica que nós vivemos, têm uma posição mais conservadora do que progressista. Por quê? Porque eles olham para o lado, vem o desemprego, o imigrante, o miserável, né, o morador de rua, e querem conservar os seus direitos. Conservar os seus direitos contra quem? Contra quem os ameaça, seja o capital, seja quem está fora da sociedade. Então, nesse sentido, há um processo de conservadorização das classes trabalhadoras incluídas em geral, né? Como se pode vencer isso, né? Eu acho que se pode vencer, obviamente, em primeiro lugar, através de uma luta de ideias, né? E que recupere, né, aquele sentido originário da classe trabalhadora de que o destino de um é o destino de todos, e que é necessário que a classe trabalhadora tenha uma visão coletiva, orgânica da sociedade que pode preservar e aprofundar os seus direitos. Então, essa questão da preservação e do aprofundamento é fundamental. Qual é o grande obstáculo disso? O grande obstáculo disso é o corporativismo, né? É quando os setores da classe trabalhadora, seja do setor público, né, seja do setor privado, né, começam a tratar das suas grandes questões sociais e econômicas a partir da ótica exclusiva da sua corporação, né? Vou dar um exemplo concreto, né? A raiva dos imigrantes franceses do Cinturão Vermelho contra os imigrantes. Por que eles fazem isso? Eles querem conservar a sua possibilidade de emprego ou o seu emprego. E não estabelecem a identidade desses trabalhadores com a identidade da classe. Portanto, não há um sindicalismo dos desempregados, né, que façam um arranjo político, uma concertação política nas classes trabalhadoras para unificar os trabalhadores em cima do quê? De uma nova ordem econômica e social capaz de absorver e devolver para esses trabalhadores imigrantes tudo aquilo que o colonialismo lhe tirou ao longo de décadas e, às vezes, ao longo de séculos, né? Quando uma categoria profissional, por exemplo, né, do serviço público, faz uma reivindicação que é visível que a porção de recursos que ela quer para si é uma porção de recursos que vai prejudicar os demais trabalhadores que não têm a mesma força reivindicatória do que ela, né? É uma posição particularista, corporativa, é compreensível, mas claro que é. Cada um quer ganhar mais, né? Mas isto só se resolve por formação de consciência política da classe trabalhadora, e não em função de movimentos econômicos que sejam mais vitoriosos ou menos vitoriosos, né? Porque uma vitória numa luta econômica, tanto só pode ser uma vitória que agregue consciência, como pode ser uma vitória que torne a consciência ainda mais corporativa e mais atrasada. Então, hoje, os grandes movimentos de trabalhadores são muito mais políticos do que antes. Porque antes os movimentos lutavam pela liberdade, e a liberdade é uma questão universal, de todas as classes. Agora os movimentos dos trabalhadores são mais particulares, né? E para que eles saiam do particularismo, eles têm que se elevar a um nível político, eu diria, superior ao que tem ocorrido até agora. Está ótimo. Infelizmente, terminamos com 1h30 aqui de conversa. Não, me ganhou meia hora ainda, mas merecido. Foi um grande prazer te encontrar e fazer essa conversa. O que nós gostaríamos, governador, era
Nós estamos terminando esse ciclo agora de exposições. Infelizmente não conseguimos algumas pessoas que gostaríamos muito que participassem, como Carlos Nelson Coutinho. Infelizmente não foi possível, e outros companheiros aí importantes. Mas a nossa pretensão é promover debates agora, não mais exposições. E aí eu quero deixar um convite meio pré-formatado de nós podermos mais para frente convidá-lo para aí debate mesmo, confrontando posições com este enfoque, as nossas perspectivas, o futuro que está colocado para o movimento socialista. Bem, Okay? Muito obrigado. Só deixa eu fazer uma provocação para o meu amigo Carlos Nelson Coutinho. Claro. Eu continuo não achando que a democracia seja um valor universal. Eu acho que ela se torna hoje, inclusive, um valor cada vez mais particular dos setores mais oprimidos, dos setores mais deserdados, os setores mais carentes de efetividade de direitos, né? E não um valor que consiga unificar toda a sociedade. Eu acho que cada vez mais as classes médias altas dos países desenvolvidos e as classes dominantes dos países desenvolvidos vão interessar cada vez menos para eles a questão democrática. Fica um abraço para o meu amigo, que me ensinou muito, mas também emite uma opinião paralela dele. Não é contraditória com a dele, é paralela dele. Até acho que, do ponto de vista político, se deve defender que seja um valor universal. Mas já dá um bom debate.